Você sabe qual a melhor forma de agir diante a briga entre irmãos? Olá, eu sou Kelly Jimenez, mentora materna, mãe da Helena e da Lara, e hoje eu vou falar que a forma como você aborda a resolução da briga entre seus filhos pode estar atrapalhando ainda mais a convivência e o relacionamento entre eles. Mas se você ainda não segue meu canal, antes de continuar esse vídeo, se inscreva e ative o sininho. Assim, toda vez que eu disponibilizar um novo conteúdo sobre autonomia e educação infantil, você será notificada e não vai perder nada. Bom, eu sou mãe de duas meninas em idades bem próximas. E antes de ter essa condição em minha maternidade, eu nunca parei para analisar como que eu lidaria com a briga entre as irmãs. Na verdade, eu quase que não pensava que isso era uma possibilidade. Na verdade, eu achava que era só dar amor e carinho para as duas igualmente, que essas disputas não aconteceriam. Mas briga entre irmãos é mais do que uma possibilidade. Ela é bem comum e presente na vida de todas as mães de 2, 3, 4 filhos. No entanto, por ser comum, não significa que não há nada que a gente possa fazer. E o nosso papel é fundamental nesses momentos. E dependendo da nossa intervenção, a gente pode estar piorando ainda mais a relação entre eles. Se você já me acompanha há algum tempo, já deve ter ouvido falar que é impossível separar a maternidade de um contexto espiritualizado. Independente da sua crença, se a gente não olhar a maternidade e o relacionamento familiar para além do que a gente vê, sem uma dose de espiritualidade, nada faz muito sentido mesmo, né? Qual que é o motivo de eu passar noites em claros, não me alimentar direito, ter responsabilidade de cuidar, educar, proteger uma criança? Existe um motivo e a nossa inteligência é incapaz de alcançar. Mas a relação entre mãe e filho, ela é tão intensa e envolve tanto amor e, acima de tudo, tanto aprendizado de ambos os lados. E essa mesma visão, ela é necessária quando a gente fala de irmãos. Nenhuma alma vem para a Terra sem motivo, sem necessidade de aprendizado e sem uma interação perfeita para o seu desenvolvimento. Então, você pode não ter planejado o seu filho, mas acredite, ele não foi um acidente. Nenhum dos seus filhos foram. E o convívio deles e a ordem do nascimento também não foi. Isso é importante para a gente entender que essa visão mais ampliada sobre irmãos e relacionamentos é fundamental para agirmos com assertividade e justiça diante de uma disputa entre irmãos. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente se colocar sempre como juízes nesses momentos, a gente pode estar comunicando algo como injustiça ou preferência, ou estimulando ainda mais a briga entre eles e afastando e destruindo esse relacionamento que é tão essencial na vida de um ser humano. Geralmente o irmão é a nossa primeira socialização. Antes da escola, a vida social externa, a nossa socialização ela começa em casa, com nossos pais e irmãos. Então, quando o relacionamento é saudável, a gente tem os nossos pais como autoridade e os nossos irmãos como pares, ou seja, são iguais a nós. Então, a nossa forma de respeito e convivência, ela é um pouco mais dinâmica do que a relação que a gente tem com os nossos pais. E aqui eu vou contar uma história minha, de quando eu tava grávida da minha segunda filha. Eu tinha muito medo de não amar a minha segunda filha, assim como eu amava a minha primeira. E era muito engraçado, assim, porque ao mesmo tempo que eu tava desejando aquela maternidade, eu tava cuidando daquela barriga, né? A princípio é uma barriga. Eu tava ali preocupada com a minha saúde, com a forma como eu tava levando aquela gestação. Ao mesmo tempo, eu tava muito preocupada que ao nascer dessa criança, ela me tiraria da minha mais velha, que era o grande amor da minha vida até então, que era tudo que eu mais queria na minha vida, que eu planejei, que eu sonhei. E aí um dia conversando com uma amiga minha, ela já tinha 3 filhos, e eu acabei me abrindo com ela, porque isso é um pouco constrangedor, né? Porque como a gente já até discutiu isso em outros vídeos, a tal da maternidade romantizada, em que, enfim, mãe ama o seu filho instantaneamente, assim que ela descobre que está grávida e tudo mais. Quando eu tava vivenciando essa experiência, eu tava um pouco preocupada. Eu falava, gente, não deve ser muito normal esse sentimento que eu tô sentindo, né? E aí, mas eu resolvi me abrir com essa minha amiga. Eu falei assim, como que é ter outros filhos? Porque, de fato, eu tô com medo de perder esse relacionamento que eu tenho com a minha mais velha. E ela também se abriu comigo, dizendo que, ela falou assim, Kelly, quando nasce o segundo filho, nasce uma mãe de 2 filhos. E é muito natural isso acontecer. E eu falei, como assim? Ela falou assim, eu também tive esse medo do meu segundo, né, do primeiro pro segundo filho. Ela falou assim, eu fiz até um ritual, tipo, de despedida, assim, sabe? Eu fui pra praia com ele, entrei no mar, né, conversei com ele, que agora a mamãe não seria mais só dele e tudo mais. Ela falou assim,
Mas eu criei, na verdade, um monstro que não era necessário, né? Porque, de fato, eu continuaria sendo muito mãe dele e seria muito mãe dessa outra criança. Eu não entendia muito bem como isso ia acontecer, mas o fato é, quando o meu filho nasceu, ela me dizendo, né? Quando o meu segundo filho nasceu, naturalmente eu virei mãe de 2. E o amor não se divide, né? O amor de fato se multiplica. A gente é capaz de amar esses 2 igualmente. E aí, quando eu tive a minha segunda filha, de fato eu percebi isso, né? Que era possível amar os 2 igualmente. Então, o amor da mãe, né? Ela não é diferente. O relacionamento e a necessidade de cada filho se torna diferente. Então a gente às vezes tem um pouco de medo, temos que tratar iguais. Não, a gente não tem que tratar igual os filhos, porque eles têm idades diferentes, consequentemente necessidades diferentes. Mas o amor, ele não é maior por um do que por outro. Mas muitas vezes, por questão de temperamento, por questão de personalidade que vai se formando, a mãe ela tem uma facilidade maior de lidar com um do que com o outro. E isso ela precisa estar muito atenta. Até pra ela não cair nessa vibe do tipo, eu amo mais um do que o outro. Eu sei que paira umas neuras aí na cabeça das mães, né? O amor, ele se multiplica por igual, ele se divide, né? Ele é compartilhado aos filhos por igual. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque senão, a gente talvez vai dar para um igual ao outro, mas a gente ainda vai estar sendo injusta, porque um necessitava de uma coisa e o outro necessitava de outra. E foi isso que eu trabalhei também com uma outra aluna minha, que quando ela se viu mãe de 2, ela percebeu que o mais velho estava ficando terrorista, assim, ele não estava obedecendo, toda hora ela tinha que falar com ele, toda hora ele estava aprontando, toda hora ele estava desrespeitando, e ela não sabia mais o que fazer, e ela me procurou para que eu ajudasse ela com esse comportamento desafiador do mais velho. E eu, conforme, né, a mentoria materna, como eu já expliquei, a gente vai esmiuçando ali aquele sentimento da mãe, tentando entender como que tá a rotina, como que as coisas funcionam, e a gente chegou à conclusão que o que estava acontecendo? Pelo o mais novo estar constantemente no colo dela, o mais velho, ele tava, entre aspas, um pouco mais solto. E aí, o que ela fazia? Por exemplo, ele subia no sofá e ela ficava, fulano, né? Vamos pôr, Zé, não pula no sofá. Zé, não mexe aí. Zé, sempre gritando para o outro filho não fazer algo, enquanto ela tava com o bebezinho ali no colo dela. E o que passou a impressão para essa criança? Poxa, minha mãe não me ama mais. A partir de agora, ela que estava sempre ao meu lado, agora ela começou só a brigar comigo. E aí o primeiro passo que a gente deu sobre isso foi, não grite mais. A partir de agora vai dar mais trabalho, mas você vai ter que chegar próximo ao seu filho mais velho e falar para ele exatamente com clareza o que você quer. Então, se ele tá pulando no sofá, você vai parar o que você está fazendo. Você vai até o seu filho mais velho. É lógico, de acordo com a circunstância, né? Você tá ali amamentando, não dá pra parar. Mas às vezes você tá, sei lá, tentando fazer o pequeno dormir, ou você tá lavando uma louça, ou você tá fazendo alguma coisa com um pequenininho, né, no sling amarrado em você, enquanto o outro tá fazendo uma atividade que não deveria fazer, não grite. Você vai até ele e você se conecta a ele. Filho, eu sei que é muito legal pular no sofá, mas a mamãe já falou pra você que isso é perigoso e eu me preocupo muito com você. Então, por favor, vamos brincar em outro lugar? E direciona ele pra uma outra brincadeira. E faça mais essa conexão. E foi nesse momento que ela começou a colher os frutos desse novo relacionamento com esse filho mais velho, né? Que foi tirando dele essa ideia de que agora ele é o terror da casa. Então, falei pra ela tomar cuidado com as palavras, muito cuidado com os rótulos, né? Ele é o terror, ele é mais desobediente. Então, assim, como que você vai comparar uma criança de 3 anos com um bebê? Óbvio que o de 3 tem mais vontade, ainda tá nessa fase ainda saindo do tal do Terrible 2. E eu até vou dizer que existe o Terrible 3, que também é outra experiência da criança, né? E lógico que ele vai ser, entre aspas, mais desobediente, até porque o bebezinho tá no seu colo, faz tudo o que você quer. Então, cuidar muito dos rótulos e da forma como fala com o filho é fundamental para que não crie essa rivalidade entre os irmãos. O mais velho vai estar sim te dando outro tipo de trabalho. O pequeno é mais um trabalho físico, né? Porque tem que dar de comer, tem que acordar de madrugada, tem que trocar, tem mais um trabalho físico. Mas o mais velho vai te dar um trabalho emocional, que você precisa ali lidar com ele de uma forma mais assertiva. E quando ela começou a mudar a forma de lidar com o mais velho, ela foi percebendo que era possível ter um relacionamento mais saudável com os 2 filhos, mesmo que com demandas diferentes. E é por isso que muitas mães me falam da dificuldade de lidar com os irmãos
por conta dos ciúmes. E por isso eu quero abordar esse tema aqui nesse vídeo. A criança, ela não tem conhecimento sobre sentimentos. Quem nomeia os sentimentos somos nós. Então, o que geralmente acontece? Assim que nasce um novo nenê, a mãe delega o mais velho mais para terceiros. Então, ou seja, a escola, a babá, os avós. Esse sentimento de se afastar da mãe é ruim e não necessariamente o problema seja o irmão. Outra coisa que é bem comum, que é bem frequente, é um uso maior de telas, porque a criança demanda mais da mãe e ela acaba deixando o mais velho mais tempo na telas. Às vezes perde a hora da soneca, perde o horário da refeição, bagunça a rotina e mexendo nos 4 hábitos básicos que a criança até agora considera normal, isso vai gerar mais explosões emocionais e vai deixar a criança mais irritadiça e chorosa. E daí vem a mãe, aquela mesma mãe que falou pra ela que o sol é sol, que a colher é colher e a gente usa pra comer, que a cama é cama e a gente usa pra dormir. Agora ela diz pra essa criança que ela está sentindo ciúmes do irmão. Pronto, a receita certa para dar errado no relacionamento entre eles. Você nomeou aquele sentimento que não tinha necessariamente a ver com o irmão, que era porque se afastou da mãe, que era porque estava mais tempo na tela, que era porque, bagunçou a rotina, a comida, a soneca, a ordem das coisas, né? Então deu uma mudada ali na rotina daquela criança, o que naturalmente aconteceria explosões emocionais e a mãe teria que ter formas de reorganizar a rotina e lidar com essa explosão emocional. Ela nomeou aquele sentimento estranho, o irmão, né? Você está com ciúmes do seu irmão. E aí sim, ele começa então a colocar no irmão a responsabilidade sobre aquele sentimento ruim que ele está sentindo. E aí começa a dificuldade de se relacionar o mais velho com o mais novo, e conforme eles vão crescendo, essa dificuldade vai até aumentando. Outro comentário muito comum que eu ouço das mães é que elas não querem ter outro filho porque dá muito trabalho. E eu preciso falar pra você que os seus filhos, eles não nascem com a mesma idade e nem ao mesmo tempo, exceto se você tiver gêmeos. Mas de um modo geral, você tem um filho por vez. E quanto mais cedo você estimular a autonomia dos mais velhos, mais tranquilidade você vai ter para cuidar dos mais novos. Quanto mais você envolver o mais velho na rotina, mais ajuda você vai ter e, de quebra, vai desenvolver uma maturidade necessária que as crianças precisam ir desenvolvendo. Então, o foco não é prender a criança na infantilidade, é estimular a maturidade de acordo com a idade dela, de acordo com o que ela é capaz de entregar pra gente. E essa maturidade, ela vai acontecendo através do desenvolvimento das virtudes. Então, cuidar dos menores e a gente estimular as virtudes, a gente vai estar estimulando virtudes como temperança, paciência e justiça. Mas a grande dificuldade real da modernidade é que com a entrada de anticoncepcionais na vida dos casais, a gente criou a falsa ideia de que nós temos 100% controle da formação da nossa família. Ou seja, a gente decide quantos filhos a gente vai ter. E eu digo que essa ideia é falsa justamente porque eu acredito que você, assim como eu, já ouviu vários casos de pessoas que tiveram filhos mesmo fazendo uso de anticoncepcionais. E também já ouviram muitos casos de pessoas que, mesmo sem nenhuma prevenção, têm grande dificuldade de engravidar. E muitas vezes até nem conseguem gestar uma criança, em seu próprio ventre. E é nessa que muitas vezes nos vemos com 1, 2, 3 filhos sem nos prepararmos para isso. Muitas vezes o primeiro, ele é até programado, ele é desejado, enquanto o segundo já é mais meio que no susto. E isso interfere muito na relação e preparo dos pais para receber esse novo bebê. Para termos uma boa relação entre os irmãos, é preciso entender que receber os irmãos e mudar essa conformação da família vai exigir muito do mais velho. Ele vai ter que entrar num processo de amadurecimento. Mas se os pais, eles aprisionam a criança na imaturidade, isso é muito ruim. Então, uma nova situação, a chegada de um novo filho ou de um irmão, é uma oportunidade para amadurecimento de toda a família. Sabe aquela frase, onde come um, come dois? A ideia é exatamente isso. Porque, na verdade, conforme vai aumentando o número de filhos, também vai aumentando a nossa maturidade, vai aumentando a nossa responsabilidade, vai aumentando o nosso engajamento em produzir mais. Então, a chegada de uma nova criança, ela vai exigir maturidade do filho mais velho, mas também a maturidade dos pais.
Quando isso não acontece, né? Se eu não me torno mãe de 2 filhos, eu vou com certeza ter dificuldade em manejar o relacionamento deles. Então, a maturidade, ela não vai demandar somente da criança, né? Do mais velho, mas também dos pais. O grande erro é que muitos pais cometem é prender os seus filhos mais velhos na imaturidade, com medo que eles se sintam excluídos ou sintam demais a falta da mãe, imaginando que a criança irá criar rivalidade com o irmão por se sentir excluído, quando na verdade somos nós que criamos justamente por separar e não engajar os dois. E aí entramos naquela famosa frase que devemos dar mais atenção ao mais velho do que ao mais novo. Quem nunca ouviu essa frase? É claro que a gente deve dar atenção sim ao mais velho, mas também a gente deve chamá-lo à responsabilidade e participação da vida do irmão. Muitas vezes, nem só os pais possuem essa atitude, né, de prender a criança na imaturidade. Muitas vezes os avós, os tios, inclusive verbalizam essa frase: nossa, tadinho, vai perder o trono. A criança que está descobrindo as relações, os sentimentos, a forma de viver, ele não entende muito bem. Mas que quando essas pessoas nomeiam, né, muitas vezes, mesmo que fale por brincadeira, a criança vai receber isso como algo ruim. Afinal, ninguém quer perder nada, né? Muito menos esse tal de trono aí que estão falando. Então, por isso eu vou trazer 3 formas que você precisa olhar para a relação entre eles para ser mais saudável. Então, a primeira forma de lidar com os nossos filhos de forma assertiva é ter um olhar personalizado para cada filho. Cada um vem com um temperamento. Cada um tem uma experiência e por menor tempo de vida que cada um tenha, o mais velho, ele já viveu situações que o mais novo ainda não. Inclusive, a ideia de exclusividade. O mais novo, ele nunca vai ter a ideia de ter a mãe só pra ele, né? Mas também o mais novo, ele nunca viverá a perda. Afinal, quando ele chegou, já tinha gente lá. Então ele já sabe que aquela exclusividade e a perda daquilo não vai acontecer. Sem contar que o mais novo, ele já nasce com uma mãe já mais preparada. Enquanto que o primeiro, ele precisa desbravar essa mãe, esse amor, esse relacionamento, essa parte até mesmo física, né? De cuidar, de limpar, lavar, criar uma rotina e torna tudo muito cansativo. O mais novo, ele já chega com uma mãe que já tá tirando aquilo ali um pouco mais de letra. Então, sobra mais tempo, né? É até uma coisa que eu falo muito, que eu tive como fala? Como que é a palavra, gente? De benefício. Uma coisa que eu tive de benefício é que o manejo da criança, por ser fisioterapeuta pediátrica, o manejo da criança não foi algo que eu precisei aprender na minha maternidade. Eu já sabia pegar uma criança, eu já sabia rolar, né, virar uma criança, eu já sabia vestir uma criança, eu já sabia trocar uma fralda, eu já sabia, enfim, dar banho. Eu já sabia manejar, acho que essa questão de pegar a criança eu já sabia de uma forma muito boa, né? Posicionar para dormir. Então, várias coisas que muitas mães às vezes vai desbravando ao longo, né, da maternidade, e aí quando chega o segundo filho se torna um pouco mais fácil, eu já tinha desde a minha primeira filha. Então eu precisava me preocupar mais nessa questão socioemocional do que atividade física em si, né? Como pegar, lavar, trocar, essas coisas assim, eu não precisei me preocupar. E se você já tem mais que um filho, pode colocar aqui nos comentários. Não é muito mais fácil o segundo? Eu costumo, inclusive, brincar com as mães que têm só um filho e elas vêm reclamar da dificuldade de lidar com ele, de estimular a autonomia. Eu falo, a melhor receita é: tenha outro filho. Eu falo brincando, mas não é tão brincadeira assim. A maturidade e a autonomia é um pouco mais natural quando se tem mais de um filho. Pelo simples fato que essa mãe sozinha, ela não vai dar conta de fazer tudo pelo filho. Ela vai precisar estimular a autonomia do mais velho. Ou simplesmente as coisas não vão acontecer. Ou ela vai ficar extremamente desgastada. Então, quando a gente tem 2, 3 filhos, a autonomia ela vem meio que natural. É claro que é importante a gente ter conhecimento de como estimular a autonomia, para que a gente faça de uma forma mais leve. Mas, né, não tipo assim, vai, se vira aí. Não, se eu já vier preparando ele para essa autonomia desde o momento em que ele nasceu, com pequenas ações, estimulando pequenas habilidades, quando vem o mais novo, esse processo ele só vai continuar. Não vai ser uma quebra. Eu fazia tudo, agora eu não faço mais nada. Isso vai ser muito desgastante para a criança e, consequentemente, para a mãe.
Então é preciso que esse estímulo ele vá acontecendo ao longo da jornada da criança, né, de acordo com cada marco de desenvolvimento dele, para que quando chega o irmão, ele já tá pronto para assumir as suas próprias responsabilidades, né, assumir a sua autonomia, enquanto a mãe, né, o pequeno está demandando mais dele. E é por isso que a segunda forma muito importante de lidar com o relacionamento entre os irmãos é estimular a autonomia. Não só do mais velho, mas conforme o mais novo vai crescendo, ele não se mantenha na condição de bebê da casa. Porque muitas vezes isso acontece. Muitas vezes os pais, por dó, por acharem que o mais velho vai se sentir prejudicado, acabam tentando mantê-los na condição de incapaz, né? Não estimulando a autonomia ou dando responsabilidades a ele. Ou se desdobram para dar conta dos filhos, né? De uma forma justa. E muitas vezes acontece de os pais não conseguirem dar a atenção que acreditam que o mais velho ele precisa. E eles acabam, então, delegando essa função para as avós, as babás, dificultando ainda mais o estímulo da autonomia. Porque tem alguém para fazer, né? Tem uma avó, tem uma babá. E além de afastar da rotina do bebê. Então, ou seja, eu era muito colado na minha mãe, agora esse bebê chegou, me tirou da minha mãe, né? Eu não sei o que tá acontecendo. Então eu não tô vendo a minha mãe amamentar, eu não tô vendo minha mãe acordar de madrugada, eu não tô vendo minha mãe dar banho, eu não tô vendo o cansaço que essa criança, né, tá proporcionando na vida da minha mãe. Eu só tô vendo minha mãe acabada, né? Tipo assim, eu não vejo o que ela fez, eu só sei que a hora que eu chego em casa minha mãe tá acabada. Não tá me dando mais o carinho que ela dava, não tá me dando mais a atenção que ela dava, só que eu não vi o processo disso. Eu só vejo o resultado disso. Então, como eu já disse em outro vídeo nesse mesmo canal, autonomia não é fazer sozinho. Se você já vem estimulando adequadamente a autonomia do seu filho, de acordo com as capacidades relacionadas à idade dele, você consegue cuidar do bebê enquanto orienta o mais velho, né? E acompanha ele no banho, na troca de roupa, ou enquanto ele se alimenta sozinho. E aí você tá ali do lado, então você não tá abandonando o seu filho fazer sozinho. Você já estimulou a autonomia, ele é capaz de fazer sob supervisão, sob sua orientação, e ele vai dar sequência nisso. E aí agora você vai estar com o bebezinho no colo, suas mãos não estarão mais livres pro mais velho, mas ele já vai ser capaz de ter várias habilidades para que ele faça, né, que ele cumpra a atividade sozinho. E aqui eu não tô falando sobre adiantar o processo evolutivo, forçar uma mudança ou pular etapas, mas simplesmente olhando os marcos de desenvolvimento e sabendo o que exatamente o seu filho ele pode te entregar naquele momento e assim estimular ele sem prender ele nas etapas anteriores, por dó ou por medo de criar traumas. Uma nova vida na família não deve ser motivo de gerar traumas, e sim a oportunidade de desenvolver virtudes e melhorar o relacionamento, né, entre ele e outras crianças, mas isso vai depender muito da forma como os pais encaram esse momento. A terceira forma de lidar com as brigas entre irmãos é saindo da condição de juíza. Até porque, na maioria das vezes, você não estava lá para ver o que realmente aconteceu. Quem tirou o brinquedo da mão de quem, né? Então, quem provocou quem, porque tem muita provocação. E é fato que ou a mãe ela vai pender a defender o menor, ou aquele que se comunica melhor. Ela não tá analisando um fato, né? E sim as histórias que crianças imaturas, extremamente criativas, que não por maldade, mas por ter um desejo muito forte e um caráter imaturo, acabam criando histórias a seu favor. E muitas vezes até a mãe privilegia o mais velho, às vezes, por acreditar que ele tá com ciúmes do irmão. E ela acha que se ela intervir contra ele, ela vai estar intensificando esses ciúmes. Porém, uma informação muito importante: sentimentos a gente não se resolve, a gente aprende a lidar. E eu nem acho que a palavra correta seria inclusive ciúmes, mas de fato muitos comportamentos do mais velho é por achar injusto que agora, com a vida desse irmão, tudo ter mudado na vida dele. E aqui eu quero trazer uma informação muito importante, que você deve levar não só para o relacionamento entre irmãos, mas em todas as áreas da sua vida. Justiça não é dar igual para todos, mas sim dar exatamente o que cada um precisa. Assim, se eu tentar tratar todos os meus filhos de forma igual, eu estarei sendo injusta com todos. Não posso achar que o nível de suporte vai ser igual para uma criança de 6 e para uma criança de 2 anos. Eles têm necessidades diferentes e a justiça está em atender exatamente a necessidade de cada um.
E se eu sempre decretar um culpado e um inocente, e com certeza em vários momentos eu vou estar errando na minha percepção, eu estarei sinalizando para os meus filhos uma visão muito errada sobre justiça, e assim eu vou criando uma real rivalidade entre eles. Então, antes de eu continuar esse vídeo e trazer pra você uma técnica muito boa que eu uso aqui, uma não, né? Duas técnicas muito boas que eu uso aqui com as minhas filhas, já curte esse vídeo e compartilhe com aquela amiga que tem 2 ou mais filhos. E pra aquela também que morre de medo de ter mais filho porque acha que não vai dar conta. Então, a gente vai ajudá-las a entender como lidar com essas brigas de irmãos. Então, a melhor forma de lidar com as brigas é criando regras claras de convivência. Eu vou passar aqui 2 regras que eu uso muito aqui em casa e super funcionam. Então, a primeira regra é: o brinquedo é para divertir. Se for para brigar, o brinquedo sai de cena. E nesse momento, eu sempre reforço o quanto eu amo as duas igualmente. Portanto, eu não posso tirar o brinquedo de uma e dar para outra, né? E eu estimulo elas que compartilhar o brinquedo é muito mais legal, que brincar em duas é muito mais legal. Mas se elas não estão prontas ainda para brincar com aquele brinquedo em duas, compartilhar o brinquedo, né? Vamos supor que é um brinquedo que só dá para brincar um por vez. E aí uma briga, outra briga. Uma brinca e compartilha. Se elas ainda não estão prontas para brincar com aquele brinquedo, eu retiro o brinquedo até que elas se sintam prontas. E nesse momento, elas começam naturalmente a criar as próprias mini regras de como elas vão compartilhar aquilo. É muito natural. Façam isso que vocês vão ver que super funciona. Talvez, lógico, não da primeira vez, vai rolar uma mãe, uma briga, nananá. Mas se você for reforçar essa regra constantemente, elas vão começar. Primeiro diminuir a briga, mas mesmo quando vier a briga, elas vão estar ali, tipo assim, aí você tira o brinquedo e fala, ó, então vamos fazer assim, eu vou fazer assim. Elas já vão pra brincadeira, já tendo uma mini regra particular delas. A segunda é, eu não vi a situação, eu amo as duas e eu não vou escolher quem está certa. Então eu sempre me coloco à disposição de ouvir. E aí eu vou questionando, né? Então, você fez isso? E ela fez o quê? Aí eu peço a versão da outra e eu não vou julgando, eu não vou descobrindo uma culpada. Eu vou simplesmente questionando o que aconteceu. Não vi. Muitas vezes, tá, gente? Às vezes a gente até sabe quem foi. Né? Porque a gente conhece nossos filhos, sabe que é um padrão de uma arrancar o brinquedo, a outra já não. Né? Ou se bateu, a gente já sabe que um é um padrão bater, a outra não. Então meio que a gente já sabe como funcionam nossos filhos. Mas você não pode chegar na condição de juíza daquela situação. Se eu não estava lá, eu não posso defender ninguém, porque eu amo as duas. E aí eu começo a fazer perguntas, só perguntas, sem acusações, né? Só perguntas. E vocês vão ver, é natural. A culpada acaba se entregando. No fim, ela acaba falando que foi ela. Lógico que ela dá a justificativa, né? Eu bati porque fulana fez nananã, ou eu peguei porque fulana fez nananã. E aí, nesse momento, você ensina pra ela uma forma diferente de resolver. Filha, bater nunca é a solução pra isso. Filha, arrancar o brinquedo nunca é a solução pra isso. E você direciona um comportamento mais adequado. Então, não seja a juíza dessa situação. Você vai simplesmente questionar, tá? Tipo assim, não entendi o que aconteceu. Como foi? E elas vão falando, a culpada vai se apresentar, geralmente como a justificativa, eu fiz por causa disso. E aí você direciona um comportamento mais adequado. E agora me diz, como vocês lidam com as brigas por aí? Aliás, me conte aqui nos comentários como foi a recepção de um irmão na família. E vamos juntas compartilhar os conhecimentos e trazer mais harmonia para as famílias. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.